Olá, eu sou Norberto Classe e você está no Biblifique. Esta é a aula número 168 e seja muito bem-vindo à exposição da Palavra de Deus que nós queremos ter hoje. Quero meditar e refletir contigo a respeito da restauração da vida de Jó, o capítulo 42 do seu livro, e especialmente mencionar o significado e a simbologia e a aplicação dos nomes das filhas de Jó nesse processo de restauração. Quero ler, então, para nós começarmos aqui, o livro de Jó, o capítulo 42, a partir do versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E ainda quero ler a partir do versículo 10, no mesmo capítulo, Jó 42, versículo 10, onde está escrito assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o primeiro, o nome da primeira, Gemima, e a outra, Késia, e a terceira, de Querem Apuc. E em toda aquela terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Até aqui o texto da palavra de Deus. Nós temos lições importantes que nós podemos extrair desse período bastante importante na vida de Jó. É importante porque ele se viu restaurado. A história de Jó é uma das mais conhecidas de todas as escrituras. A vida de Jó é uma das mais conhecidas. O seu sofrimento é notório, é um símbolo de sofrimento, de paciência. E nós queremos aqui, eu quero aqui destacar alguns aspectos da restauração e da forma como Deus operou na vida de Jó e prestar atenção a alguns detalhes que a vida nos menciona aqui. Ao olharmos e contemplarmos todo o livro de Jó e a sua história, nós percebemos, por exemplo, que ele tinha um excelente relacionamento com a sua família. O primeiro capítulo mostra, inclusive, que ele oferecia sacrifícios e ofertas ao Deus, e aqui precisamos abrir um parênteses, né? O período em que Jó viveu é desconhecido, mas pela linguagem do livro, muito se é, é, afirmam os comentaristas estudiosos que Jó viveu num período antes, inclusive, de Abrão, ou seja, pré-patriarcal, antes dos patriarcas. Então, é uma história de um personagem muito antigo e que nesse tempo ainda não havia estabelecimento de um culto formal a Deus, não é? Que só veio a ser estabelecido ali com Israel depois da saída do Egito. Então, nós estamos falando de séculos antes disso, mas já havia, de alguma forma, e Jó aprendeu a cultuar o seu Deus, e inclusive oferecia, conforme o texto nos diz, sacrifício e ofertas pelos seus filhos, porque porventura poderiam ter pecado, e ele queria evitar alguma consequência em relação a isso. Então, destaca-se aqui o relacionamento com a família, e um segundo aspecto a ser destacado é o relacionamento de Jó com o próprio Deus. A Bíblia o menciona como um homem íntegro, que se afastava do mal, era um homem justo, que temia a Deus no seu coração. E a perseverança nesse período de provação. Então, nós podemos perceber que tinha um ótimo relacionamento com a família, baseado em uma comunhão plena, e um ótimo relacionamento com Deus, a ponto do próprio Deus dar um testemunho a seu respeito. Agora,
a história é conhecida e percebemos que tudo aquilo que ele prezava, né, por exemplo, seus filhos e suas filhas foram perdidos. Perdeu e Deus permitiu que todos os seus 10 filhos fossem mortos. Perdeu todos os seus bens e a sua riqueza. Perdeu a sua própria saúde, né? O sofrimento físico que lhe foi infligido é severo. Nós nem sabemos o que é, mas provavelmente é uma doença extremamente dolorosa, debilitante, e que levava a Jó a sentir uma dor contínua e um constante desconforto. Né? Jó também perdeu todo o respeito e o apoio da comunidade, pois com a perda de tudo, julgava-se, inclusive os seus amigos, nos seus inúmeros discursos demonstram isso, né, que Jó deveria ter alguma culpa por algo que estava oculto, que ele deveria ter feito, e que Deus resolveu então puni-lo. Sabemos que tudo isto não é verdade, mas este assunto, né, os diferentes pontos de vista desses amigos de Jó, deixaremos para uma outra ocasião, e eu quero focar aqui no período da restauração, especialmente no texto que nós lemos. Então, por todo o livro, nós temos a discussão, vamos chamar assim, ou debate de Jó com os seus amigos, né, em que nos inúmeros diálogos discutem sobre a própria justiça que Jó deveria ter alcançado e que não alcançou. Né? Temos o ponto de vista de Eliú, que é o quarto amigo, que aparece só depois de encerrada a discussão e os debates com os outros três, e finalmente Deus falando a Jó e questionando severamente a Jó a respeito daquilo que lhe acontecera. Né? É muito interessante pensarmos que, se fizermos uma análise severa, encontraremos mais de 70 perguntas que Deus fez a Jó no meio de um redemoinho, falando com ele por um redemoinho, e Jó não tinha resposta para nenhuma delas. Até que, finalmente, né, nesses primeiros versículos, nós percebemos a resposta de Jó diante dos argumentos que Deus apresentava. De fato, o Senhor é soberano, de fato, o Senhor tem toda a sabedoria, e Jó se humilhou diante de Deus e reconheceu que, de fato, Deus era soberano, inclusive sobre a sua vida e, principalmente, sobre os fatos que lhe ocorreram. E é isso, esse é o ponto que eu e você precisamos aqui atentar. Né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, passaremos por um tempo de aflição, de tribulação, de angústia, de dificuldades, de obstáculos e desafios. E existe uma tendência natural do próprio ser humano, cristão ou não, do ser humano deixar-se abater por isso. E Jó, o livro todo, trata exatamente disso, do comportamento do ser humano, e inclusive daquelas pessoas que vivem à nossa volta e que, de alguma forma, de repente, nos julgam pelos fatos acontecidos, né, sem saber o que pensar sobre a soberania de Deus a respeito disso. Jó admitiu simplesmente que existem mistérios que vão além da sua compreensão. Né? Jó experimentou principalmente uma restauração espiritual e depois também de todos os seus bens. Né? Deus permitiu que Jó tivesse de volta todos os seus bens e as suas riquezas, inclusive dobrou os seus bens. Né? Se tornou, já era um homem bem de vida, um homem muito rico, e se tornou duplamente rico, ou seja, com o dobro daquilo que ele possuía antes do período de angústia e de aflição. Jó teve de volta a sua saúde restaurada e ainda viveu muito tempo, né? Viveu mais 140 anos, ou no total 140. O texto não nos deixa claro a respeito disso. Teve novamente a reconciliação da honra com os seus amigos, sua família, né? E principalmente, o que eu quero destacar aqui, uma nova descendência. Né? Jó perdeu os seus filhos, seus 7 filhos, suas 3 filhas. A esposa, que é mencionada no primeiro e segundo capítulo, não aparece mais no texto, então não sabemos se é a mesma esposa, se esta mãe é a mesma. O fato é que Jó teve a sua família restaurada e teve outros 10 filhos, exatamente como no início da sua história. E, curiosamente, a Bíblia, o texto aqui que trata da sua restauração, menciona o nome destas filhas, não dos meninos, mas das meninas, sim. E elas têm uns nomes significativos. E é sobre isso que eu quero falar, na verdade. Eu estou introduzindo esse assunto para chegar aqui. A simbologia, uma analogia de um período de restauração que eu e você podemos e devemos e iremos experimentar,
depois de um tempo de angústia, de aflição, de desafios, de obstáculos, enfim, as dificuldades inerentes à nossa vida cristã que sempre acontecem. Eu explico e justifico isso porque o próprio Senhor Jesus nos deixou uma promessa que não é necessariamente tão agradável. Ele declarou aos seus discípulos e, consequentemente, a nós, que no mundo nós teríamos aflições. Mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, o povo cristão ele deveria enfrentar dificuldades sobre outros prismas, sobre um outro aspecto, uma outra visão. Contemplar de maneira diferente, ou seja, saber que apesar da tempestade, da dificuldade, do obstáculo, existe sim vida abundante em Cristo Jesus por causa da obra de Cristo Jesus. E a história de Jó, de certa forma, é uma analogia, uma simbologia daquilo que ocorre na vida cristã de forma geral. Nós respeitamos a história de Jó porque ela é verdadeira, tanto que Salmos 99 e o livro de Ezequiel o mencionam como tal, especialmente Ezequiel, como um personagem de exemplo de integridade. Isso quer dizer que a sua história é validada pela própria Bíblia. Né? Digo isso porque muitos dizem que é só uma alegoria, uma lenda, e que não é verdadeira a história. Ora, a Bíblia confirma e nós queremos testificar isso também. Como eu estou dizendo, é uma analogia, uma simbologia daquilo que ocorre na vida de todo cristão. E o período de restauração que Jó experimentou vale também para nós, e nós podemos nos ater, deter e reter os princípios que foram estabelecidos aqui, né, para uma restauração completa, ou seja, tudo aquilo que um dia Jó possuía, ele teve de volta, inclusive com alguns aspectos que dobraram de tamanho, por exemplo, os seus bens econômicos. Isso não vale dizer que todos nós que um dia tivemos uma perda econômica teremos o dobro disso. Não necessariamente. Mas é uma simbologia, uma analogia de que Deus está pensando, se ocupa em restaurar aquilo que um dia ele permitiu que nós perdêssemos. Esta simbologia, essa analogia é muito forte nesse livro, nessa história aqui. As filhas de Jó mencionadas, elas têm nomes significativos e que refletem para esta restauração, né? Que simbolicamente podem e validam aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. O que eu quero fazer aqui é uma exposição e uma análise do significado de cada um dos números que estão mencionados aqui, porque Jó tinha, no início da sua história, no início daquilo que está narrado na Bíblia, tinha 10 filhos, 7 homens, 3 meninas, 3 mulheres. E aqui teve esta família restaurada. Então, nós temos uma importância significativa no símbolo de cada um desses números, né? Aqui no Biblifique, nós acreditamos e cremos que cada um dos números mencionados na Bíblia tem a sua simbologia, a sua analogia e importância para a vida cristã e especialmente para aquilo que Deus planeja e tem como propósito para as nossas vidas. A Bíblia está recheada dessas simbologias, conforme eu quero expor. Acreditamos também que muitas vezes, não sempre, mas os nomes, né, definem um caráter, um comportamento, a personalidade de uma pessoa. Né? Especialmente no Antigo Testamento, pessoas davam nome para os seus filhos com uma expectativa profética. Cito um exemplo. Né? Noé significa descanso. Lameque, seu pai, deu este nome porque profeticamente aguardava um descanso para a maldade e iniquidade que estava invadindo a terra. E assim por diante. Então, a importância, o significado dos nomes, muitas vezes, tem a ver com a própria personalidade e a sua analogia e simbologia tem importância para nós. Então, é isso que eu quero fazer hoje. Uma analogia, primeiramente, dos números mencionados, especialmente o número 7, número 3 e 10, e depois o nome das filhas. O número 7 na Bíblia, e eu creio que nós já conversamos sobre isso em outras aulas, mas ele é significativo porque define ou aponta para uma perfeição ou plenitude. Assim como, por exemplo, 8 indica um novo começo. E o número 7 aparece muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Não é? E chegou à conclusão de que todo o período da criação, ou toda a criação, era perfeita, completa. Era muito bom, muito boa. Não é? Depois, no período da lei, Deus estabeleceu um dia de descanso, tal qual ele descansou quando a terra foi concluída.
Então, era o sétimo dia. Aliás, a lei cerimonial para a nação de Israel continha vários indicativos da importância do número 7. Eles trabalhariam 7 anos, descansariam, trabalhariam 7 períodos de 7 anos e depois teriam um ano do jubileu. As festas duravam 7 dias, enfim, são todos números que apontam para a perfeição, a plenitude, aquilo que está completo. Ou uma maturidade, seria outro aspecto a ser considerado aqui. Assim como o livro de Apocalipse aponta muitas vezes para o número 7. Né? Aliás, são 7 vezes 7 que aparece no número de Apocalipse em todas as suas analogias ali. Algo interessante, por exemplo, que no tabernáculo havia um candelabro com 7 lâmpadas. E este candelabro simbolizava o próprio Espírito de Deus. No livro de Isaías aponta, por exemplo, para os 7 Espíritos de Deus. Assim como Jesus apontou para 7 igrejas no Apocalipse. Mandou, enviou cartas para 7 igrejas. Então perceba que 7 representa a plenitude, a completude, aquilo que está completo. Aponta para a perfeição. Então está na Bíblia toda profundamente ligado àquilo que é completo. O número 3, por sua vez, né, é um outro número que aponta espiritualmente para essa perfeição, mas aí divina. Né? Nós sabemos que existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E muitos fatos importantes aconteciam sempre no terceiro dia. Por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo. Né? E muitos outros acontecimentos bíblicos estão relacionados ao número 3. Né? Por exemplo, Jonas permaneceu 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, e assim por diante. Então, o número 3 é significativo também, porque ele aponta para a perfeição divina, ou seja, nós temos o número 7, que aponta para a perfeição daquilo que Deus deseja produzir na vida do homem, e o número 3 aponta para a sua própria perfeição. O número 10, por sua vez, que seria a soma dos dois números, no caso, Jó teve aqui 10 filhas, carrega um símbolo relacionado à ordem, à responsabilidade, daquilo que vem como mandamento, como propósito do próprio Deus para nós. Por exemplo, são 10, nem 8, nem 7, nem 12, são 10 mandamentos, né, que estabelecem como se fosse um código de conduta moral e que descrevem a plena vontade de Deus. Então, a ordem mencionada por Deus, desejada por Deus para a vida do homem, se resume em 10 mandamentos. Né? Nós tivemos, por exemplo, 10 pragas no Egito, que também mencionam, de alguma forma, o poder e a justiça de Deus contra a opressão, contra o período de servidão, enfim, vários aspectos. Nós somos desafiados biblicamente, a darmos 10% daquilo que Deus nos concede, né? Ou seja, o dízimo. Em muitas parábolas do Senhor Jesus, o número 10 aparece, né? 10 virgens, 10 talentos e assim por diante. Ou seja, o número 10 aponta, é associado a uma estrutura de ordem divina. Né? Deus estabelece uma responsabilidade, uma ordem para que o seu propósito esteja se cumpra. Então, perceba, se o número 3 aponta para a perfeição da parte de Deus. O número 7 aponta para a perfeição desejada por Deus para o homem. O número 10, então, aponta para essa estrutura perfeita, completa da ordem divina para o homem. Então, simbolicamente, nós temos algo muito interessante aqui. A ordem divina, a perfeição da ordem divina, a perfeição desejada para o homem, somados, eles contemplam a estrutura e a ordem, o desejo de fato de Deus estabelecer o seu próprio governo para a vida do homem. Quando olhamos associados, o número 3 e o 7, e eles aparecem algumas vezes na Bíblia, nem sempre, mas indicam então essa perfeição, essa plenitude, aquilo que está completo da parte de Deus para a vida do homem e associada à própria responsabilidade do homem de cumprir o seu propósito. Então existe uma mensagem, né, um simbolismo desses números que nos chama a responsabilidade de vivermos segundo o propósito de Deus e que detecta e que aponta para aquilo que Deus fez para a vida do homem, desejando que ele seja, então, completo
maduro e que venha a ter um relacionamento restaurado com o próprio Deus. Então, nós podemos olhar para a vida de Jó analogicamente, né, ou analiticamente, melhor a palavra, olhando para a vida do homem antes e depois de Cristo, e ele tendo a comunhão com Deus completamente restaurado, vivendo uma vida completa da parte de Deus, ou seja, Deus vem completar tudo aquilo que ele é e disponibilizar isso para o homem. O homem, por sua vez, nesta comunhão, nesse relacionamento com Deus, alcança esta maturidade, alcançará esta perfeição e assumirá a responsabilidade de seguir em frente, cumprindo o propósito de Deus. Então, nós não estamos aqui mitificando o símbolo dos números, apenas extraindo aquilo que a Bíblia menciona a respeito disso e de como que nós podemos viver este fato, esta responsabilidade. Muito bem, quero me ater um pouco aqui ao simbolismo dos próprios nomes mencionados das filhas de Jó. Cada um tem um símbolo e tem uma aplicação para a vida cristã nesse processo de restauração. E é muito interessante pensarmos nisso. Por favor, mais uma vez, não nos entenda mal. Nós queremos aqui trazer uma aplicação prática daquilo que a Bíblia nos revela, não é? Os seus simbolismos e as suas analogias. Então vamos lá. A primeira por que eu menciono isso e justifico isso? É curioso que no início do livro não há o nome de nenhum filho, nada mencionado, sequer a esposa é mencionada. E ela tem papel preponderante no início da história de Jó e provavelmente, se for a mesma esposa, no final também, para gerar novamente 10 filhos. Então, os nomes dos rapazes, dos meninos não são mencionados, mas da menina sim. Então, eu penso que existe, sim, um simbolismo, uma analogia. Nós, no Biblifique, consideramos que não existe nada supérfluo nas Escrituras, portanto, tudo precisa ser considerado. Também, mais uma vez, não queremos mitificar nem mistificar todos esses símbolos, estas analogias. Mas vamos lá. O primeiro nome da primeira filha mencionada é Jemima. E esse nome, Jemima, significa a luz do dia, ou algo com uma pomba, mas principalmente luz do dia. Olhando para os dois símbolos, nós podemos perceber que a pomba é um símbolo de paz, de pureza nas Escrituras. Tanto é que ela está associada ao próprio Espírito de Deus. Por exemplo, por ocasião do batismo de Jesus, uma pomba veio e permaneceu sobre Jesus, segundo o testemunho de João Batista e aquilo que as Escrituras nos contam. A ideia de luz do dia sugere uma esperança, uma renovação, um novo começo, ou seja, a luz simboliza a própria vida de Deus na vida que ele oferece, especialmente após um período de escuridão e sofrimento como Jó enfrentou. Nós temos algo muito interessante na própria natureza, nós sempre teremos, e isso é uma lei fixa, conforme a Bíblia nos trata, né? Depois de um período de noite, uma noite, sempre vem um novo dia. Nós não permaneceremos na escuridão, não é? A não ser que haja fenômenos sobrenaturais na própria natureza, mas normalmente, nas leis fixas, depois da escuridão da noite, vem o dia. Então, é este símbolo que a própria natureza nos contempla, e este nome, essa personalidade, essa característica de restauração que Deus nos traz. Ou seja, nós podemos sim atravessar um período escuro, obscuro, difícil, mas certamente o dia voltará a raiar, para ser bem poético e filosófico aqui. E nós podemos aplicar isso, né? O nome Jemima simboliza a paz restaurada de Jó com Deus e um novo renascimento, ou seja, um novo vigor, não é? Uma nova vida, uma nova disposição. Porque é óbvio que depois da sua saúde restaurada, Jó poderia simplesmente se conformar. Ok, acabou. Agora eu posso viver tranquilo nos meus dias. Mas ele não, se dispôs novamente a constituir família, a se tornar o gestor de todos os bens que Deus estava ali restaurando, né? Então, Jemima significa que o renascimento, a restauração, o renovo, a renovação da comunhão divina após a aprovação, após um período difícil. Na nossa vida cristã, nós podemos pensar justamente isso, que nós podemos sim passar
poeticamente aqui, por uma noite de sofrimento, mas o novo dia certamente chegará. E nesse novo dia nós temos a misericórdia de Deus renovada, a nossa fé renovada, uma nova perspectiva da graça de Deus sempre de novo. Essa é uma grande virtude não, mas um grande aspecto da vida cristã. Nós podemos começar de novo. Erramos, vamos começar de novo. Erramos, vamos começar de novo. Deus nos contempla dessa forma, Ele nos conhece, sabe do que somos constituídos e sempre quer novamente nos renovar, nos restaurar e permitir que eu e vocês alcancemos a maturidade e alcancemos tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, Jemima significa esta restauração, né, da comunhão depois de um período de provação. A segunda menina mencionada, que é Késia, significa, ou é derivado, de uma palavra de Cássia, ou seja, Késia vem de Cássia, né? A raiz da palavra está relacionada a isso. E era uma planta aromática usada como perfume, né? Nós encontramos isso no Antigo Testamento, especialmente no período da lei, na construção do tabernáculo, em que essa planta era usada como especiaria, o perfume, no óleo da unção, constituía ou fazia parte do óleo da unção lá no Antigo Testamento. Então, carrega consigo a ideia de um aroma agradável, aquilo que é um bom perfume, ou seja, uma adoração, consagração. Ou seja, o perfume sugere que após o sofrimento existe uma purificação, uma bênção, uma vida de um aroma agradável diante de Deus. Késia pode simbolizar aqui, então, a adoração restaurada, ou seja, uma vida consagrada de alguém que passou por um sofrimento e agora exala gratidão e louvor. É como se fosse assim, ufa, passou, um novo dia renasceu e agora eu posso novamente expressar a minha gratidão e o meu louvor a Deus. Para os cristãos, pode representar uma vida daqueles que foram, de modo geral, transformados pela graça e vivem agora de um modo agradável a Deus. Ou seja, é um símbolo que reflete o chamado de Deus para um sacerdócio santo, que vive para agradar, para louvar, agradecer, especialmente agradecer por tudo aquilo que Deus tem dado, para honrar, não é, a perfeição de Deus manifestada na nossa vida, para honrar a perfeição da obra de Cristo que Ele estabeleceu em nós, para que nós alcancemos absolutamente todo o propósito de Deus. Então, Cássia significa a restauração para uma vida agradável diante de Deus. E, finalmente, a terceira moça, a terceira menina que nasceu, se chama Keren Apuk. Né? Keren Apuk significa algo, não se sabe exatamente, como um chifre de antimônio ou um chifre de cosmético. Antimônio era um pó preto usado naqueles dias, segundo os historiadores nos informam, usado como cosmético nos olhos, que embelezavam os olhos. Evidentemente, precisamos considerar uma cultura completamente diferente da nossa, né? Uma cultura oriental e muito antiga. Então, provavelmente, né, o desenvolvimento de cosméticos era muito mais restrito, diferentemente do que nós temos hoje. Então, se usava a própria natureza para fazer isso, e naquela época deveriam achar bonito, escurecer os olhos, e se usava, então, esse antimônio, esse cosmético. O chifre, por sua vez, na Bíblia, significa ou é um símbolo de força, de poder. E, aliás, a palavra significa isso. Tanto que, por exemplo, no tabernáculo, né, o altar de sacrifícios tinha 4 chifres na ponta, o altar de incenso tinha 4 chifres, a mesa da proposição também. Então, todos os elementos, todos os móveis voltados para o relacionamento de Deus, constituídos para o relacionamento com Deus, envolviam este símbolo de poder, de força, que estava no próprio Deus. O cosmético, por sua vez, era usado para realçar a beleza. Então, significava tanto a força quanto a graça restaurada. E aqui, talvez, a junção, né, a unificação desses dois pensamentos, né, se refere a uma restauração completa e gloriosa de Jó, tanto física quanto espiritualmente. Ou seja, Jó foi novamente restaurado à sua posição de honra. Como eu disse, penso eu, me coloco muitas vezes no lugar de Jó, e, de fato, não penso em passar, nem quero, nem desejo
né, experimentar as agruras que esse personagem bíblico passou, de jeito maneira. Né? Se pela misericórdia de Deus isso pudesse ser evitado, eu gostaria. Mas, no entanto, a restauração, né, a disposição de recomeçar é algo que me chama a atenção em Jó. E Deus parece que percebeu isso desde o começo da história, permitiu que todos os acontecimentos, de fato, houvesse na vida de Jó para ele mostrar que, de fato, o poder, a força, a soberania, a majestade de Deus prevalecem sobre toda e qualquer dificuldade. Então, quando temos a presença de Keren Apuk, é exatamente isso, é uma restauração, um símbolo da restauração completa e gloriosa de Jó. E penso eu que é exatamente isso que Deus deseja para as nossas vidas, especialmente para a vida da igreja, mas individualmente. Ou seja, Deus não quer que a nossa vida seja capenga pela metade. Deseja que estejamos completos, né? Se um dia erramos, se um dia passamos por dificuldades, obstáculos, Deus deseja uma restauração ampla, gloriosa, honrosa, para que, acima de tudo, Deus, o próprio Deus, possa ser honrado, a obra de Cristo em nossas vidas possa ser honrada. Então, o Keren Apuk representa essa beleza, essa força renovadora que Deus dá, né, depois da provação, depois das dificuldades, e, inclusive, nós podemos pensar que é uma graça sobre graça. Um autor que eu li aí, ele contemplou essa ideia, de que Keren Apuk significa graça sobre graça. Ou seja, Deus nos dá graça acima de graça. Né? Deus esteve sempre presente na vida de Jó, como que controlando, né, os limites da dificuldade pelas quais ele passaria, e contemplou a graça, Jó com a sua graça, nesse período de restauração. Para concluir aqui, nós podemos pensar, né, e eu quero definir isso, definir, na verdade, não, estabelecer uma metáfora para o relacionamento de Deus com o seu próprio povo. Existem 3 aspectos aqui, 3 meninas, 3 filhas, que, como eu disse, representam a própria perfeição divina, aquilo que Deus deseja fazer a favor do seu povo, e especialmente voltados para a redenção e para a restauração espiritual. Então, quando olhamos para Jemima, nós temos aqui um símbolo muito forte de paz e de renovação. Ou seja, a igreja, o povo de Deus, nós como cristãos, nós somos chamados para viver na paz que excede todo o entendimento. Jemima é justamente esse símbolo, é a luz do dia, a pomba, a paz. A paz que vem após a reconciliação com Deus e que se revela como um novo dia, uma nova criação, um novo começo, o recomeço. Paulo, escrevendo aos Filipenses, escreve assim, diz assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, existe uma paz que o mundo não pode perceber, não pode experimentar. Somente aqueles que estão em Cristo podem contemplar esta realidade, esta perfeição, essa plenitude que vem da parte de Deus, para aqueles que creem nele, que confiam em Deus, que perseveram nele, né, que finalmente vão experimentar a renovação, a restauração de um período muito difícil, um período difícil. Jemima tem essa conotação de paz, de renovação. Késia, por sua vez, representa a nossa própria adoração, a nossa consagração a Deus. Ou seja, apesar de passarmos por dificuldades, nós perseveramos. Não é? A nossa adoração, a nossa gratidão por Deus precisam permanecer e precisam sempre ser oferecidos com um aroma agradável, né? Como um bom perfume para o nosso Deus. Alguns dizem, é um ditado popular e a própria palavra nos esclarece isso, não é? Que Deus exala, inala a nossa adoração. Não é? Ele não está muito ocupado com palavras, mas sim muito mais com o sentimento que acompanham essas palavras diante dele. Não é? As nossas orações, a nossa gratidão, etc. Ou seja, eu e você podemos e devemos aprender o exercício da gratidão, apesar de estarmos muitas vezes passando por momentos muito difíceis, angustiosos e aflitantes. Não é? A perseverança em confiar em Deus e expressar a gratidão estão representados naquilo que Késia representava
na vida de Jó. E, finalmente, a Keren Apuk significa, ou pode significar para a igreja, e aqui eu vou um pouquinho ampliando um pouco mais o pensamento, olhando para a igreja, toda a sua beleza, graça sobre graça, é como se Deus, e essa figura aparece especialmente em Apocalipse, constituísse o seu povo como uma noiva extremamente adornada, muito bem embelezada, né? Usando todos os melhores perfumes, melhores artifícios para apresentá-la gloriosa, vitoriosa, pura, santificada diante do Senhor Jesus. Aliás, esse é o pensamento que o próprio apóstolo Paulo coloca, não é, quando expressa isso, de que Jesus amou a igreja como uma noiva adornada. Apocalipse usa essa figura para apresentá-la diante de si mesmo, linda, bela, adornada. Então, nós temos alguns simbolismos muito interessantes aqui, especialmente para um período de restauração. Com a palavra de consolo, de encorajamento, com a qual eu quero finalizar aqui, é especialmente isso. Apesar, ou seja lá, qual for a situação pela qual eu e você passamos, Deus sempre tem um recomeço, sempre tem uma restauração, sempre tem algo que Ele quer manifestar acima daquilo que Ele já fez. Ou seja, a graça sobre a graça. Deus quer devolver a honra que perdemos, devolver bens materiais, se for o caso, que perdemos, restaurar relacionamentos, acima de tudo, restaurar a comunhão com Ele, mantendo sempre esta perseverança. Quero deixar esta reflexão sobre essa história interessantíssima, lindíssima, e especialmente o símbolo dos nomes, ou o significado dos nomes da família de Jó. Estas três meninas, Jemima, Késia e Keren Apuk, e os seus simbolismos. Deus abençoe grandemente a sua vida, persevere, viva com coragem, com força. Deus está conosco em todos os momentos. Deus está contigo em todos os momentos. Deus te abençoe e te dê a paz do Senhor Jesus Cristo.